Novas denúncias de irregularidades envolvendo imóveis ligados a entidades católicas. Um homem teve R$500 mil em prejuízos depois de alugar um local para servir como estacionamento. A gente te mostra agora também a mulher que virou detetive para descobrir quem era o dono da casa onde estava morando. Ela encontrou revelações surpreendentes e acabou ameaçada. Foi no coração do centro histórico do Rio, uma região cheia de casarões do século XIX, que Celso enxergou a oportunidade de negócio para os filhos. Um imóvel com 600 metros quadrados de área livre no térreo, que seria ideal para um estacionamento. Eram dois jovens ainda solteiros, acabei alugando para eles, para eles montarem a firma. O imóvel fica a 2 quadras da Saara, região de comércio popular mais tradicional do Rio. Parecia um bom negócio numa área onde faltam vagas para estacionar. A gente conseguiria botar uns 40 carros aí dentro. Celso negociou a locação do imóvel com a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, entidade católica que também é responsável pela famosa Igreja da Candelária no centro do Rio. O contrato era de 5 anos. Aluguel de R$ 4.500 por mês. Eles impuseram algumas condições, em virtude do imóvel estar deteriorado, por ter ficado num abandono por 15 anos, e o imóvel então precisava de alguma reforma. E tudo bem, eu achava que a reforma seria um conserto aqui, outro conserto ali. Celso trocou telhas, deu uma geral na fachada. Foram 6 meses de bons rendimentos, até que pedaços do teto de madeira e do reboco começaram a cair. Toda vez que ocorria um fato um pouco mais grave, desprendia uma peça maior, a gente comunicava à Irmandade. Mas 3 anos depois do início do contrato, o teto veio abaixo. Por sorte, num fim de semana, e o local estava fechado. O teto que desabou e impediu a abertura do estacionamento na época, acabou revelando um outro lado dessa história que deixou seu Celso bastante revoltado. Após a vistoria da Defesa Civil, o inquilino descobriu que o imóvel foi interditado pela Prefeitura 2 anos antes dele assinar o contrato e, portanto, não poderia ser ocupado. Para Celso, a Irmandade escondeu a interdição do imóvel para poder empurrar a reforma para o inquilino. Pensei que eu fui enganado, completamente enganado. Depois disso, Celso e os filhos passaram a ser pressionados a deixar o local. Ele tentou negociar com o representante legal da Irmandade, o advogado Jorge Marques. Num desses encontros, o advogado teria pedido R$6.000 de propina para manter Celso no imóvel. A conversa foi gravada. Segundo o laudo de um perito contratado por Celso, em um trecho da gravação, o advogado diz: é 6.000 o acordo. Celso responde: eu tô lhe dando agora 6.000, sem saber o que eu vou ter pela frente, doutor. Por isso é que tem um contrato de risco que o senhor vai ter, diz o advogado. Eu achei um absurdo. Eu disse a ele que não cabia ele fazer isso comigo. Porque eu já tinha entrado nesse prédio e fiz várias reformas, tive gasto. Celso tentou reduzir e até parcelar a extorsão, mas acabou cedendo. Fui e paguei tudo em espécie. Aí ele me autorizou. Ô Celso, aproveita o carnaval e vai entrando lá e vai tirando tudo. Tira tudo lá de dentro. Durante a reforma, Celso quase perdeu a vida ao cair de uma altura de 4 metros. Enquanto se recuperava de uma grave lesão na coluna, os filhos tocaram a obra. E quando terminaram, mais uma surpresa desagradável. A Irmandade esteve aqui, trocou a fechadura toda do imóvel. Celso ficou arrasado, porque investiu ali R$90 mil nas reformas. Isso daria uns R$450 mil hoje. Ele entrou na justiça para reaver o dinheiro, mas uma ação do advogado da Irmandade bloqueou quase R$400 mil das contas de Celso. Disse que eu saí daqui devendo 7 meses de aluguel,
uma coisa absurda. Ele montou planilhas falsas, tá entendendo? Dizendo isso. Indignado, ele decidiu nos procurar, depois de ver uma reportagem há 3 semanas no Domingo Espetacular. A reportagem mostrava o drama do empresário Carlos Alberto Pereira, que perdeu 40 milhões de reais depois de alugar um imóvel de outra entidade católica, a Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. No prédio de 21 andares, funcionava o Hotel de Carlos. Mas assim que a obra terminou, a entidade vendeu o imóvel e o empresário acabou despejado e falido. Não tem nem palavras. É 45 anos de trabalho jogado no lixo. A investigação do Ministério Público apontou vários indícios de fraude, nesta e em outras transações, envolvendo a Venerável Ordem Terceira e 2 cartórios, o 2º Ofício de Belford Roxo e o 7º Registro de Imóveis do Rio. Eu acredito que a gente esteja diante de uma das maiores fraudes imobiliárias do Estado. A investigação foi suspensa por determinação da Justiça. Os cartórios não se manifestaram e a Venerável Ordem Terceira negou as irregularidades. Mas as reclamações contra a Venerável Ordem Terceira não se limitam a contratos comerciais de valores expressivos. Existem muitas situações envolvendo imóveis residenciais, a maioria dentro de comunidades. E mais uma vez, com documentos suspeitos, que teriam sido emitidos pelo mesmo cartório, o 7º, que funciona neste prédio, aqui no centro do Rio de Janeiro. Nós identificamos novos documentos que colocam em xeque os negócios imobiliários da Venerável Ordem Terceira, hoje administrada pela Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Esta mulher, que não quer ser identificada, também nos procurou depois de ver a reportagem do Domingo Espetacular. 10 anos atrás, ela ocupou irregularmente um dos imóveis da entidade católica. Quando apareceu essa reportagem, foram 2 sentimentos, um de revolta e um de alívio, de alguém estar fazendo alguma coisa. O imóvel de 2 quartos fica numa comunidade na região portuária do Rio. E ali estava abandonado. Era onde nós tínhamos para entrar, né? Eu tenho filhos e eu não tenho condição de ficar na rua. A moradora tentou regularizar a situação, procurou a ordem e fez proposta de aluguel, que segundo ela não foi aceita. A partir daí, ela foi atrás da escritura, pesquisou em 3 cartórios. No 7º Registro de Imóveis, algo chamou a atenção. Eles me deram uma certidão dizendo que a minha casa nem constava. Quer dizer, a minha casa não existia. Mas 7 meses depois, ela pediu uma nova certidão. E, surpreendentemente, o documento apontava que o imóvel tinha sido doado à Venerável Ordem Terceira pelo príncipe regente Dom Pedro I em 10 de setembro de 1821. Os 2 documentos foram assinados pelo mesmo tabelião, Décio Luiz Gomes. O senhor Décio me ligou no dia seguinte, me pedindo para que eu devolvesse a primeira certidão. E eu me neguei a fazer isso. Inclusive, ele me ofereceu, se eu precisasse tirar outras certidões, que isso seria de uma maneira gratuita, mas que ele precisava que eu devolvesse a primeira certidão para ele. Décio Luiz Gomes é o dono do 7º Registro de Imóveis do Rio, aquele mesmo investigado pelo Ministério Público. A moradora acredita em fraude, porque outros vizinhos na mesma situação também encontraram certidões de doações do príncipe regente à entidade católica, com a mesma data e ano. São centenas de famílias. O nosso medo é que amanhã aconteça com a gente exatamente o que aconteceu ali, da reportagem anterior. Que um banco chegue na nossa porta e fale, é nosso? E aí, como é que nós vamos fazer? A venda dos imóveis da Venerável Ordem Terceira foi autorizada pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. No documento, a entidade católica alega que o dinheiro seria utilizado para pagamento de dívidas do hospital mantido pelo Lar São Francisco. Mas a Arquidiocese do Rio de Janeiro afirmou em nota
que não é proprietária de imóveis das ordens religiosas, nem seu arcebispo pode exercer a gestão das propriedades. Segundo a nota, as ordens possuem autonomia sobre seu patrimônio e que o arcebispo atua de forma protocolar. A arquidiocese afirma também que espera que todos os atos sejam realizados com lisura, ou seja, com honestidade e na melhor forma do direito. A Associação Lar São Francisco informou que nenhuma venda de imóveis foi realizada sem os trâmites exigidos e que nunca teve conhecimento ou participou de qualquer tipo de fraude. O 7º Registro de Imóveis e o tabelião Décio Luiz Gomes não responderam aos nossos contatos. A moradora denunciou o caso ao Ministério Público. Na semana passada, ela descobriu por acaso que o processo de uso capião do imóvel, que ela deu entrada há cerca de 3 anos, foi arquivado, sem qualquer aviso ou justificativa. Eu espero que o Ministério Público nos ajude, nos acolha, tá? Tanto quanto a Prefeitura, porque nós estamos sozinhos, né, brigando contra a Venerável Ordem Terceira, que nós sabemos que tem um poder muito grande. No caso do Celso do estacionamento, a Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária também não se manifestou. 2 décadas depois, Celso ainda tem esperança de recuperar quase R$500 mil perdido no mau negócio que fechou com a entidade católica. É uma má-fé muito grande deles, principalmente se tratando de uma irmandade religiosa. É inacreditável que isso ocorra.